Salmo 1 nos diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar? Exaltamos, Pai, o Teu nome bendito e glorioso, gratos por essa noite, e gratos porque vamos ter momentos aqui, ó Deus, nesta noite em que ouviremos a Tua voz por meio da Tua palavra. Que o Senhor venha instruir o nosso coração, Senhor, para a Tua própria glória e louvor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pela graça do Senhor, nós iniciamos agora a nossa 4ª conferência de aconselhamento bíblico. E em cada uma dessas conferências eu tenho tido a oportunidade de falar no início, apontando para aquele que é o nosso objetivo, de fazer conhecida a suficiência da palavra de Deus para o aconselhamento bíblico. E não poderia ser de forma diferente, porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai instruir a Timóteo e vai dizer lá no capítulo 3, nos versos 16 e 17 da sua 2ª epístola o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo Pedro afirma que por meio de Jesus Cristo e do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, Deus nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E é pensando nisso que eu queria pontuar algumas coisas aqui nessa noite a respeito do aconselhamento e do livro de Salmos. Veja, o livro dos Salmos é comumente conhecido como uma coletânea de hinos. É a coletânea de hinos do povo de Israel. E o livro dos Salmos, ele está organizado em 5 livros. E você tem nesses 5 livros temas bastante recorrentes: o Messias, o seu reino, a lei de Deus. Esses 3 temas vão estar bastante presentes no livro dos Salmos. E como os demais livros da Escritura, os Salmos também apontam para a pessoa de Jesus Cristo e para a obra do Senhor Jesus Cristo. Durante muito tempo, as pessoas compreendiam que os Salmos, eles não tinham relação uns com os outros, como se fossem simplesmente hinos compilados e colocados ali no inário, mas um não tivesse relação com o outro. Mas se você prestar bem atenção na estrutura do livro, você vai ver, por exemplo, que cada um dos livros, dos 5 livros que você tem aqui nos Salmos, termina com uma doxologia, com uma adoração ao nome do Senhor. E neste livro, onde você tem vários cânticos, inclusive alguns cânticos chamados cânticos de lamento, você tem aqui Deus tratando com o seu povo e tratando com os dilemas do seu povo. Os 2 primeiros salmos, eles são bastante importantes, então, em toda a estrutura do saltério. Eles foram colocados aqui exatamente para dar o tom daquilo que vai ser o livro dos Salmos. E se vocês derem uma olhada, vocês vão ver que há uma sequência de fato entre o 1º e o 2º salmo, a ponto de alguns entenderem que fazia parte de um só salmo e que depois foi dividido. Dê uma olhada, por exemplo, no Salmo 1, no verso 1, que vai começar da seguinte maneira: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então aqui está uma bem-aventurança para o homem. Para qual homem? Para esse que não anda no conselho dos ímpios. Se você for lá no último versículo do Salmo de número 2, você vai ter outra bem-aventurança: Bem-aventurados todos os que nele se refugiam.
E exatamente essa estrutura entre o primeiro versículo do Salmo 1 e o último versículo do segundo Salmo nos mostram a importância do que vem entre estes dois versículos. Ou seja, entre essas duas afirmações você tem a beleza da lei de Deus, a afirmação do reino de Deus que está presente e a promessa do seu ungido, Jesus Cristo, aquele que reina para todo sempre. O Salmo 1 vai falar então de dois tipos de pessoas. Ele vai falar do justo e ele vai falar dos ímpios. E eles são retratados aqui de forma bastante distinta e de forma diferente. Por exemplo, você vai reparar aqui que enquanto o justo é retratado como uma árvore plantada junto à corrente das águas, o ímpio ele é retratado como a palha que o vento dispersa. Veja aí o versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O contraponto está no 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então aí está o primeiro contraste. Um é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas e dá fruto. O outro é como a palha que o vento dispersa. Enquanto o justo é bem sucedido naquilo que ele faz, é isso que você viu também no versículo 4, tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios, diz o versículo 5, não prevalecerão no juízo. Então você tem no final desse salmo mais uma afirmação de contraste. Veja no versículo 6, o Senhor conhece o caminho dos justos, o caminho dos ímpios perecerá. Enquanto o caminho dos justos é conhecido pelo Senhor, há uma promessa aqui de destruição do caminho do ímpio. E qual é a razão disso tudo? A razão é porque aquele que crê no Messias tem essa vida abundante, enquanto aquele que não crê no Messias tem a promessa de que receberá a ira do Senhor, a não ser que beije o Filho. Veja isso que você tem no Salmo de número 2, o reinado do ungido, dizendo que os reis se levantam contra o ungido de Deus, Deus debocha deles, e lá no finalzinho, no versículo de número 10, você tem uma exortação. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o Filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, e aí então vem a bem-aventurança. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Qual é então o instrumento que Deus vai usar para abençoar o justo? Você vai voltar para o Salmo 1 e é isso que você tem no versículo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é um instrumento de Deus para abençoar o seu povo, e essa é a proposta quando nós nos reunimos numa conferência de aconselhamento bíblico para tratar do coração à luz das Escrituras. O objetivo é ver exatamente o que Deus tem a dizer sobre o coração e como que a palavra de Deus pode trabalhar na vida dos servos de Deus, a fim de que eles sejam cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o justo aqui é retratado como aquele que tem prazer na lei do Senhor, e não só isso, ele continuamente está olhando para essa lei, de dia e de noite ele está observando essa lei. E aqui no livro dos Salmos nós temos exatamente a verdade expressa por Paulo, e que eu citei aqui no início. A Escritura, ela torna o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso que o primeiro Salmo está afirmando. O justo, aquele que atenta na lei do Senhor, tudo o que ele faz será bem sucedido. Eles estão falando com palavras distintas, mas o final é exatamente o mesmo. Aquele que observa a palavra do Senhor, ele vai bem na sua vida. Ou se você quiser usar a linguagem do livro dos Salmos, você vai ter lá no Salmo 19, por meio de Davi, a lei do Senhor
é perfeita e restaura a alma. E aqui nós podemos pensar em termos de aplicação. Existe o conselho de Deus e o conselho desse mundo. Existe a palavra inerrante de Deus, a palavra bendita do Senhor, do Deus que criou o homem. E existem teorias de homens, e não só teorias de homens, homens caídos. Homens que tiveram a sua mente afetada pelo pecado e que por vezes têm até uma certa percepção das coisas, sabem que alguma coisa está errada, tentam propor alguma solução para aquilo que está errado, mas partindo de um princípio totalmente apóstata. Eles não querem o Senhor, eles estão em rebeldia contra o Senhor, eles estão na condição daqueles homens que são advertidos aqui no Salmo 2 e devem se arrepender. E assim os homens tentam resolver os seus problemas pelos seus próprios raciocínios, traçando as suas próprias teorias, enquanto a palavra de Deus, viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, muitas vezes é rejeitada pelo próprio povo de Deus. E por vezes eu fico lembrando do profeta no Antigo Testamento advertindo o povo, quando Deus diz àquele povo: 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, o primeiro mal, e o segundo, cavaram para si cisternas rotas que não podem reter as águas. Os homens abandonam o Deus verdadeiro e agora tentam se cercar de ídolos. Muitos abandonam a palavra do Senhor e tentam olhar para a sua vida e cumprir a sua vida, viver de acordo com muitas teorias que são contra o Senhor. E essas teorias vão dizer que o homem não passa de um animal, o homem é essencialmente bom, o homem, ele é bom, mas o meio que ele vive acaba corrompendo esse homem. Então o problema é exatamente o meio em que ele vive. E aqui no livro dos Salmos, para não falar em toda a escritura, eu quero me deter ao livro dos Salmos, você tem muitos textos que nos ajudam a entender corretamente essas questões. Por exemplo, no livro dos Salmos você aprende que o homem, ele não é um animal, ele é imagem e semelhança de Deus. Salmo 8, Davi está ali maravilhado e de repente ele faz uma pergunta: que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? E a resposta: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. E de onde que Davi tira essa afirmação? Do livro de Gênesis. Quando Deus faz o homem a sua imagem e semelhança e dá a ele domínio sobre todas as coisas. Então nós partimos dessa premissa quando nós queremos aconselhar as pessoas. As pessoas são a imagem e a semelhança de Deus. E por que elas têm problemas então? No livro dos Salmos, você tem no Salmo 51 a afirmação bem categórica de Davi: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Aquela criação perfeita de Deus sofreu com a queda, sofreu quando os nossos primeiros pais pararam de ouvir a Deus e deram ouvidos a um outro tipo de conselho que não vinha da parte de Deus. E aí então acontece a queda, e agora, depois de Adão, todos nós nascemos nessa condição de pecadores, e é exatamente por conta disso que somente Deus pode sondar o mais profundo do homem. Você tem isso no livro dos Salmos, Salmo de número 139, versículo 23, você tem o salmista dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E aí depois disso vem a confissão: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Só Deus pode ir no mais profundo do coração do homem, e só Deus pode direcionar esse homem para aquilo que é bom. Veja o Salmo de número 86, verso de número 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. É o Senhor que direciona o homem, e Ele faz isso por meio da sua palavra. Palavra
bendita, palavra que nos revela a vontade perfeita de um Deus perfeito para que o seu povo viva em santidade. Então, no livro dos Salmos você tem Deus tratando dos vários dilemas vividos pelo homem, vivido por aqueles que vêm até você para aconselhamento, vividos por você, que muitas vezes está perdido no meio de todos os seus problemas. E aí você tem Deus ministrando estes homens e a resposta disso tudo. Por exemplo, o Salmo de número 3, você tem um versículo bastante conhecido aqui, no verso 5: deito, me pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Davi, um homem que está em meio a uma situação terrível, uma situação desesperadora, o seu filho quer tomar o reino, muitos estão agora indo e se ajuntando ao seu filho, o exército começa a crescer. Davi está tranquilo, Davi sabe quem é o seu Senhor. Deito, me pego no sono. E muitas vezes nós lidamos exatamente isso com pessoas que não têm paz. Os pensamentos não param, parece, de vir à mente, de trabalhar, e as pessoas não conseguem descansar. Você vê um homem sendo ministrado aqui pela palavra de Deus. O Salmo de número 13, por exemplo, um dos salmos de lamento que eu mais gosto na Bíblia. Você tem Davi começando esse salmo com 4 vezes dizendo: Senhor, até quando? Da mesma forma que muitos de nós nos apresentamos diante de Deus, talvez não tão sinceros quanto Davi, e direcionando a pergunta: até quando, Senhor? Mas murmurando, pensando, sem esperança: será que Deus se esqueceu de mim? E aí você vê Davi aqui nesse salmo dizendo que o seu coração, no verso 2, estava com tristeza a cada dia. A tristeza por conta da perseguição, por conta de todas as circunstâncias. Mas aqui você tem um outro Davi no final do salmo, no versículo de número 5: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. O coração triste, o coração que lamentava no início, termina em adoração, em confiança, em alegria diante do Senhor. A sua alegria é restabelecida enquanto ele orava. Ou Asaf no Salmo 73, que tem a sua fé restabelecida após quase se desviar porque invejava. É assim que ele começa o salmo: Deus é bom para com Israel, quanto a mim, quase me resvalaram aos pés, eu invejava os arrogantes. Ele então começa a descrever tudo aquilo que ele sentia em seu coração, quando ele via aqueles que não temiam a Deus prosperando, e ele chega à conclusão dizendo: eu estou servindo a Deus à toa. E ele então muda a sua concepção quando ele entra na casa do Senhor e atenta com o fim dos ímpios e com o fim dos justos. Você tem isso no Salmo 1 e no Salmo de número 2, no início do Saltério. Ou ainda o Salmo 126, quando você tem o salmista bastante convicto, mesmo em meio às dificuldades, de que aquele Deus que havia restaurado a sorte de Sião outrora era poderoso para fazer o mesmo, e por isso ele está orando. E ele tem uma convicção reafirmada no final do salmo, dizendo que quem sai chorando enquanto está plantando vai voltar alegre, trazendo os seus feixes. Você percebe no livro dos Salmos os servos de Deus ansiosos, você percebe os servos de Deus com medo, profundamente tristes, preocupados, às vezes com um profundo terror por conta das circunstâncias, vivendo em meio de calamidades, mas plenamente assistidos pelo Senhor, que sempre se direcionou aos seus servos e sempre falou o coração dos seus filhos por meio da sua palavra. E é por isso que nós continuamos afirmando que a palavra de Deus é suficiente para tratar dos males da alma, para tratar de tudo aquilo que não tem origem orgânica. Este é um dos aspectos, então, em que os justos, voltando lá para o Salmo 1, são bem sucedidos. Veja lá no versículo de número 3,
Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nós temos uma mente muito equivocada no que diz respeito ao sucesso, porque para nós às vezes sucesso é todas as coisas irem bem da forma como nós entendemos que é ir bem. Não é essa a promessa de Deus, mas de sermos bem-sucedidos, honrando a Deus a despeito das dificuldades, a ponto de você ter uma vida como a de Paulo, que chega no Novo Testamento e diz: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E por que ele podia viver assim? Tudo posso naquele que me fortalece. Os justos, aqui o justo descrito no Salmo 1, conhece o seu Senhor por meio da sua palavra e confia imensamente no seu Messias, em Cristo Jesus, o Redentor. E a minha oração é para que você saia daqui hoje, depois de amanhã, na verdade, né? Depois da última palestra de amanhã, convicto da suficiência da Escritura, da beleza da Escritura e da superioridade da Escritura para tratar os males da alma. Pois aquilo que nós encontramos nos Salmos, e tem muito mais, eu dei uma pincelada nos Salmos, pode ser encontrado em toda a Escritura. Por isso Paulo diz, e eu comecei citando: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a exortação, para a educação na justiça, a fim de que eu e você, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus, por meio da sua palavra, santifica os seus servos. Você pode ter certeza disso, porque essa foi a oração do Senhor Jesus Cristo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Ele vai apresentar a mim e a você a sua igreja gloriosa no último dia, sem mácula e nem ruga. Ele vai fazer isso no decorrer dos tempos, por meio da palavra. Creia na Escritura, ministre a Escritura, aconselhe com a Escritura, creia que ela é viva e eficaz.